A gente não pode compreender a religião sendo manipulada da forma vil e baixa como está sendo nesse país. Isso tudo que nós fizemos é apenas o início, mas isso não basta. Nós vamos ter que fazer muito mais, porque o Brasil estava totalmente abandonado. O governo anterior, como vocês sabem, ele nunca se preocupou em governar esse país. Ele nunca se preocupou com a economia. Ele nunca se preocupou com política de inclusão social. Ele se preocupava em estimular o ódio entre as pessoas, estimular a mentira nesse país, e continua fazendo do mesmo jeito. E nós hoje temos mais clareza do significado do 8 de janeiro, porque a gente já sabe o que aconteceu no mês de dezembro. Hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que fazia parte do governo dele, ou que estava no comando, inclusive, das próprias Forças Armadas, de gente que foi convidado pelo presidente para fazer um golpe. Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou. Ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas na porta dos quartéis para tentar estimular a sequência do golpe. Como não deu certo, então eles agora estão dizendo que nós estamos ferindo a democracia, que eles eram inocentes, que eles apenas fizeram discussões, mas que não houve nada de concreto. Mas nós sabemos que houve a tentativa de um golpe nesse país. Quem tinha dúvida agora pode ter certeza que por pouco a gente não voltou aos tempos tenebrosos nesse país, em que as pessoas achavam que apenas com o golpe, com a participação de alguns militares, poderiam ganhar o poder nesse país. O povo foi mais sábio, o povo foi mais corajoso, e nós estamos aqui com uma incumbência de fazer uma coisa muito importante, que não é só a da gente resolver o problema da economia, o problema da saúde, o problema do transporte, o problema da agricultura. Nós temos que resolver uma coisa muito mais séria, que é a consolidação do processo democrático desse país. A democracia passa a ser uma coisa fundamental nas nossas vidas. O respeito às instituições, que garante a existência da democracia. O respeito à nossa Constituição, que são coisas que nós precisamos levar em conta, que fomos nós que fizemos a Constituição mais participativa da história desse país. A Constituição foi considerada a Constituição cidadã, e eu tive o privilégio de aqui participar como deputado constituinte junto com outros companheiros que estão aqui, e por isso nós temos que fazer um esforço imenso para garantir que a Constituição seja respeitada, para garantir que as instituições que garantem a democracia continuem funcionando, para garantir que a relação entre o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário continue cada vez mais harmônica, cada um cumprindo com a sua tarefa, cada um cumprindo com a sua obrigação, mas que a gente saiba que a única possibilidade da gente reconstruir esse país e da gente fazer com que as famílias brasileiras possam viver um padrão de vida digno e decente é a gente consolidar o processo democrático e fazer as pessoas compreenderem o quanto a democracia é importante para a vida de cada um de nós. A democracia não é importante para quem está na presidência ou para quem está no parlamento. A democracia é importante para as pessoas mais simples, para as pessoas mais humildes, para as famílias, para as mães, para os pais que saem de manhã para trabalhar e votam, porque a democracia significa que essas pessoas não querem apenas falar da liberdade, muito distante. Eles querem falar de trabalho, eles querem falar de salário, eles querem falar de lazer, eles querem falar de cultura, eles querem falar das coisas que diz respeito ao dia a dia dele. Um país
em que a religião não seja instrumentalizada como um instrumento político de um partido político ou de um governo. Que a fé seja exercitada na mais plena liberdade das pessoas que queiram exercê-la. A gente não pode compreender a religião sendo manipulada da forma vil e baixa como está sendo nesse país. Por isso eu agradeço a todos vocês o que vocês fizeram até agora. Foi muito trabalho. Eu sei que foi muito trabalho, eu sei que agora começa, sabe, o pessoal, porque no meu ministério estão cortando um pouquinho de dinheiro, no meu ministério cortando. As pessoas já olham para Simone Tebet achando que ela que está cortando, ou para o Haddad achando que é você que está cortando. Muitas vezes tem a necessidade que está cortando, mas que nós vamos ter que fazer um trabalho imenso para repor, porque sem dinheiro os ministérios não funcionam. E nós precisamos garantir que os ministérios funcionem.